Bom dia a todos. Olá, Daltinho, pode parar. Essa parte é minha. Olá, bom dia a Então, todos, bem-vindos à Câmara Temática de Bicicleta, primeira do ano. Hoje a pauta é bastante extensa, então vamos seguindo já. Passar a palavra para fiscalização, autuação e multas nas ciclofaixas e ciclovias, José Ovídio. Ele é da Gerência de Fiscalização Eletrônica. Zé, está por aí? Eu te vi aqui, tô te olhando. Sim, sim. Bom dia a todos. Estou aqui atendendo um pedido do Irlânio, Sim. nosso gerente, que ele pediu que eu fizesse uma participação para esclarecer eventuais dúvidas que pudessem existir em relação à utilização de fiscalização eletrônica na questão das ciclovias e ciclofaixas. Uma pergunta específica que ele me passou foi sobre eventual fiscalização por equipamento eletrônico em relação a veículos estacionados nas ciclovias e ciclofaixas. Acho que foi isso. A gente não realiza esse tipo de fiscalização com os equipamentos de fiscalização eletrônica. Inclusive, esse tipo de infração ele não está nem previsto no nosso contrato, no nosso termo de referência para ser fiscalizado, tá? Aí houve uma questão também em relação a câmeras de monitoramento. Só queria diferenciar aqui que os nossos equipamentos de fiscalização eletrônica, os radares, eles não fazem monitoramento, tá? Então o sistema funciona assim: os equipamentos eles registram todas as passagens dos veículos que passam nos equipamentos, leem a placa, identificam o local, data e horário, e só registram imagens no caso do equipamento, do veículo cometer alguma infração, tá? Dentre os enquadramentos que estão fiscalizados, tá? Então não há assim um monitoramento, uma câmera que fica gravando ali full time, isso não existe. Em linhas gerais, é assim que funciona a nossa parte aqui dos radares na fiscalização eletrônica. Aline, você abriu o microfone. Não, eu não abri o microfone, eu levantei a mão para fazer uma pergunta quando puder. Pode seguir, Zé Ovídio? Pois não. Pode fazer a pergunta. Bom, a minha pergunta é, a gente meio que já sabia, né, que as fiscalizações elas não são feitas com câmera, que não é previsto isso e que o radar não faz esse tipo de monitoramento. A questão é que a gente queria saber como que faz para incluir esse tipo de serviço, se a gente poderia solicitar que, por exemplo, a gente sabe que tem já o serviço disponível do Smart Sampa, por exemplo, que muitos do serviço do Smart Sampa já está incluído nos faróis, nos semáforos e em câmeras de monitoramento pela cidade, se a gente não poderia incluir nesse tipo de serviço, por exemplo, a fiscalização das ciclofaixas, porque a gente vê que aumentou muito a invasão de motociclistas nas ciclofaixas, principalmente nos corredores principais da cidade, e a gente tem sido colocado em risco, né? Principalmente nos principais corredores da cidade, como a Vergueiro e outras vias principais, que a gente tem notado esse crescente número, né, de invasões. E aí a gente queria saber como que faz para a gente solicitar esse tipo de fiscalização, esse tipo de monitoramento, porque a gente não tem segurança nenhuma mais nas vias, está cada dia pior. Então, o enquadramento de transitar com o veículo em ciclovias e ciclofaixas, ele até tem previsão no nosso contrato de ser fiscalizado, tá? Só que até o momento isso não aconteceu. Isso depende, acho que mais de uma avaliação técnica em relação, porque é uma fiscalização nova para nós.
o contrato é remunerado por faixa, tá? Cada faixa fiscalizada, então você está incluindo a ciclofaixa na fiscalização, implica também em mexer na remuneração contratual. Então, tudo isso eu acho que precisa ser mais discutido em nível até de direção, alta direção da empresa, da gerência, do departamento da fiscalização aqui, para ver se é possível viabilizar esse tipo de fiscalização. Mas existe sim, no termo de referência desse contrato de fiscalização, a previsão de fiscalizar o trânsito em ciclovias e ciclofaixas. Então, é porque você disse que no termo de referência não tem essa previsão. Você disse antes que não tinha essa previsão. Não, veja bem. Não, desculpa. Há uma diferença. Eu citei primeiramente estacionar, que foi a pergunta que me chegou, tá certo? Falei especificamente de estacionar. Para transitar, existe. Entendi. Então, o que a gente pode fazer? A gente solicita isso via ofício? O que a gente pode fazer? Olha, eu vou sugerir que depois você veja com a Michele aí, o contato do nosso gerente, o Irlânio, e para poder, Michele, tentar alinhar com ele alguma coisa nesse sentido, alguma conversa nesse sentido, tá? Aline, eu acho que o ideal é você fazer um ofício, eu subo num processo C e encaminho. É uma forma de Ok, ficar oficializado. tá bom. Obrigada. Então, vou deixar como encaminhamento, tá? Você me fazer um ofício com esse pedido. Sobre esse assunto, mais alguma questão? Da minha parte, não. Não sei se dos demais conselheiros tem alguma solicitação. Então é isso, Zé Ovidio. Muito obrigada por ter participado, por ter respondido, esclarecido essa parte de contrato. Tá ótimo, Michele. Eu que agradeço aí a oportunidade e estamos aqui à disposição, tá? Obrigada, Uma ótima obrigada. reunião para vocês aí. Opa, obrigada. Grande abraço. Tchau, Muito obrigada, tchau. José Ovidio. Nada, tchau. Um abraço, Dalton. Daltinho? Ele congelou? Vamos seguir. Congelou. Tá bom, até logo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Segunda parte da Cecília. Questionamento sobre sinalização para vias recapeadas como a Northman. Sim, obrigada de estar por aqui. Bom dia a todos. Espero aqui poder estar contribuindo aí, esclarecendo as dúvidas de vocês. Bom, recapeamento em vias públicas, elas podem ser feitas através da subprefeitura e através de um convênio que a prefeitura tem com a Sabesp, né? E aí, no caso da Alameda Norte... Já consegui voltar. Desculpa. Da Alameda Nortman, a informação que nós temos é que foi um recapeamento executado pela Sabesp, né? E aí, no caso, os projetos já foram encaminhados para a Sabesp para implantação. Eu ia falar isso, Natália. Você que pediu essa questão, se puder Isso, sim, complementá-la? Sim, bom dia. Bom dia. Então, a minha dúvida é assim, vocês têm um prazo para repintar essa ciclovia? Na verdade, esse prazo está estabelecido no convênio entre a prefeitura e a Sabesp, né? Então, assim, não sei te precisar um prazo exato. Talvez seja o caso que está perguntando lá para a área, para a superintendência que trata de obras, que é o caso, né? Está verificando essa questão do prazo, né? E no caso, por exemplo, quando esse prazo é muito extenso... Oi? Só complementando, Natália. Sim. Esses são os desafios que a gente está buscando aqui para resolver esse problema que realmente é um problema grave. Já há muito tempo que a gente vem atravessando, toda vez que a Sabesp
Bom, primeiro que ela demora para fazer a obra, depois a obra fica mal feita, depois tem que fazer novamente, depois tem que fazer o pavimento. E aí, como existe um contrato, o contrato foi, não sei se você sabe, mas o problema da Sabesp, eles perderam uma causa na justiça e estão pagando essa causa através de pavimento. Então, e eles são obrigados a devolver o pavimento pintado. Isso é um problema judicial. Não é tão simples resolver, mas o problema que fica é que a via fica sem sinalização e todos nós ficamos correndo atrás. No passado eu tentei, através do contrato da CT, inclusive antecipar a sinalização e pintar. Eu fui orientado a não fazer isso, que eu podia perder a garantia contratual deles, né? Então virou esse negócio para a gente poder resolver, e nós ainda estamos correndo atrás para ver se conseguem pelo menos melhorar esse tempo de recap deles, né? Isso. Porque Em média, quanto tem sido o tempo de recap? No caso da Sabesp e os outros casos? tem tempo que tem o recap até de recap não, de ressinalização. O Sim, a recap até que tem sinalização sido pós-recap. rápido. O problema nosso está na sinalização, que eu não sei o que acontece. Então, nós vamos chamar esse grupo lá da Sabesp para poder conversar, para ver se a gente consegue resolver isso definitivamente, porque tem via que fica com 6 meses sem pintura, para vocês terem uma ideia, né? Sim. No caso, por Então, ejemplo, específico da Alameda Norma, por ser uma ciclovia dupla, está muito perigosa. Se eu tenho recebido reclamação de vários ciclistas, cicloentregadores, porque eles estão entrando na contramão, eu sem sei. nenhuma sinalização no solo, porque é parte do caminho que eles estavam acostumados a percorrer, né? Então, não sei, não seria o caso, por exemplo, de colocar cones ou algum tipo de outra sinalização provisória? Não, isso pode ser uma medida operacional, mas ela não é uma solução definitiva, né? Uma medida Sim, mas operacional, seria sim. uma questão de, até a ciclovia ficar pronta, estariam protegidos os ciclistas, né? Não, Principalmente nas ciclovias que são duplas, por causa de que o ciclista entra na contramão dos carros, né? não, acho que é uma medida operacional que pode ser feita assim. É uma solução Sim. parcial, mas é uma solução. E como que a gente pode fazer para Meu, nós vamos, solicitar esse tipo de solução não, provisória? não precisa solicitar. Eu vou atrás por aqui, vou falar com a área operacional para ver se a gente consegue Sim, resolver essa questão, né? Quando são poucas vias, isso não é problema a gente administrar, mas se foram muitos casos como esse, realmente sim, fica muito difícil administrar, né? sim. E assim, o problema é que quando você coloca o cone, é, é como se você estivesse deixando ele pintar como ele quiser, né? E ele fica sem a responsabilidade de fazer a manutenção da sinalização. Mas tudo bem, eu entendi, e a gente vai atrás dessa história do cone para poder garantir aí a segurança do ciclista. Sim, É obrigada. possível, sim, a gente fazer Sim. essa medida operacional aí. Obrigada, viu? Nada. Anderson, antes de passar a palavra para você, eu posso passar para o Pradas, que ele tinha levantado a mão? Eu acho que é um complemento do que o Dalton falou. Só para pegar esse gancho. Ok, sem problema. Você quer complementar, Pradas? Eu acho que acabou sendo contemplado, mas vamos só reforçar, né, um pouco do que foi falado aqui. É muito do que foi colocado, né? Quando você tem duas pastas e uma garantia que precisa ser preservada de quem é o responsável legalmente de ter recomposto a via, enquanto o órgão executivo de trânsito não recebe o aceite definitivo, ele não ressinaliza. A gente tem cobranças, até para entendimento, Tribunal de Contas, de locais que foram ressinalizados, teve que quebrar porque deu problema na aceitação do serviço de recap, e aí veio cobrar da gente por que a gente tinha ressinalizado o poder público. Então, ressaltar que não é uma questão de má vontade ou de não estar programado. A ansiedade nossa de querer ressinalizar também existe, né? Mas o entrave aí é um entrave legal, em que a cobrança recai sobre o poder público na questão do gasto do dinheiro que foi aplicado nisso.
talvez uma medida, um fluxo com essa medida operacional, como o Dalton falou, seja a solução paliativa mais indicada e que não exponha ninguém, nem os usuários e nem quem tem que executar o serviço por parte da sinalização. Era só isso. Obrigada, Pradas. Anderson, Paulo, é o você agora. Sérgio, tudo bom? Oi, Sérgio. Ah, acho que não é conosco. Deixa eu fechar o microfone dele. Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia. Feliz ano novo para quem não encontrei ainda. Vamos lá, acho que o Pradas me respondeu algumas questões, tudo bem, eu entendo, mas existe uma resolução federal em que as vias elas têm que ser entregues já com a sinalização, que elas não podem ser entregues sem a sinalização. Então, eu acho que complementando a questão da Natália e a questão de muitos outros ciclistas e motoristas, principalmente, é que essas vias sem a sinalização não deveriam ser entregues sem a devida sinalização de acordo com essa resolução, né, federal. Então, eu já vi que o embate é muito maior do que a gente imagina, que não é só uma questão de, opa, vamos pintar 1 ou 2 dias depois. Tanto é que tem algumas vias, principalmente algumas ciclovias, que anteriormente ficaram de 3 meses a mais tempo sem a devida sinalização. Então, a nossa cobrança pela rapidez também, né, além da rapidez, a preferência de uma sinalização temporária, no caso, se não dá para entregar a sinalização, que é através de cones, supercones, etc. e tal. Então, mas eu vi que o Prada já explicou que a questão é um pouquinho mais burocrática, né? Mas, enfim, essa é a nossa cobrança. Eu espero que nas próximas, tanto a Sabesp, quanto a subprefeitura, quanto o CT, pelo menos entreguem partes com os cones, né? Com a sinalização temporária, para evitar qualquer tipo de acidente. Ou na realidade, sinistro, né? Obrigado, gente. Obrigada, Anderson. Sobre essa pauta, esgotou? Alguém mais quer colocar? Natália, que solicitou, os demais? Não, por enquanto não, a gente aguarda, né, o retorno sobre essa questão, né, e ver qual que seria uma solução, nem que seja provisória possível, né, já que tem a questão do contrato, né, porque isso aí não tem muito como mudar, né, pelo que eu entendi, né. Então, pelo menos uma sinalização provisória, né. É como encaminhamento, eu anotei isso. Pensar em uma Obrigada. medida operacional Sim. que proteja o ciclista. Vamos lá, então agora vamos seguir a ordem das papas. Sim, obrigada, muito obrigada por ter ajudado nesse assunto. Boa reunião para vocês. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Então, agora começar a seguir a ordem das pautas mesmo, planejamento orçamentário 2026, expansão da malha cicloviária. Prada, sua. Vou aparecer. Gente, se eu engasgar e parar para beber um pouquinho de líquido, me desculpem já antecipadamente, porque a garganta já foi boa um dia. Tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui só para não me perder na pauta. Planejamento orçamentário 2026 e expansão da malha cicloviária. No primeiro momento, para abrir o pregão, a gente precisa de liberação na dotação orçamentária de por volta de 120 milhões, pelo menos, para cumprir 8 meses de contrato, conforme o cronograma. Os 158 quilômetros de expansão da malha cicloviária, eles já passaram por publicidade, já passaram por medidas de questionamento, já tem uma série de encaminhamentos burocráticos que já foram ultrapassados e falta realmente somente a parte orçamentária para a gente conseguir abrir o pregão. Tá? Esperamos que até o final desse mês a gente consiga marcar uma data. Contratos vigentes de ciclofaixas e ciclovias. A gente acabou de pedir o aditamento e nós vamos aditar prazo e até os 25% de possibilidade de aditamento nos contratos de manutenção
enquanto não tiver homologado o vencedor da nova ata. Essa nova ata, ela teve uma resposta do nosso jurídico, ela pediu para fazer algumas alterações no edital. O setor de licitações lá do financeiro que está fazendo isso, de nossa parte, a assessoria técnica não tem nenhum movimento a realizar. Ela é uma ata mais robusta, ela permite atender uma série de situações da auditoria cidadã que foi encaminhada para a secretaria, né, que com outro contrato por falta de pavimento flexível, asfalto não teria como realizar, como atender de uma maneira no mínimo competente, que fosse durar, não fosse repintar em cima de buraco ou rachadura ou asfalto deteriorado, vencido já. Esse é um outro detalhe. Creio que também até o começo de março deve estar com isso resolvido pelo nosso jurídico, pelo pessoal da licitação. Mas não é uma coisa que tenha mais o nosso controle nesse momento aqui. Fala de termo de referência para a contratação de obras de requalificação de ciclovias e ciclofaixas. Esse termo de referência que eu entendo era um termo de referência para ata de manutenção, ou seria um outro termo de referência? Eu não sei quem pediu essa pauta, não vem indicação. Você sabe, Aline? Foi o Lucian. Ele não chegou ainda na reunião. É aquela pauta de transformação de ciclofaixa em ciclovia, lembra que Opa, nós começamos? sim. Nós começamos a Jogá-las fazer, para em cima do passeio. nós começamos a fazer juntos, lembra? Para sair. Talvez tenha que dar continuidade agora, porque é a hora. Como a gente está, como eu estou fazendo alguns trabalhos com as subprefeituras e com a SM, quer dizer, com várias outras secretarias, talvez seja o caso da gente poder retomar esse assunto e dar continuidade nisso daí. Então é o seguinte, Dalton, e aí fica o compromisso aqui com o pessoal da Câmara Temática também. Passa a nos incluir em algum momento nessa conversa com o SUB, para a gente ter muito claro como vai se comportar esse termo de referência. Tá? Eu acho que é importante para esse tipo de intervenção a gente ter muito claro que vai precisar de projeto de drenagem. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? É toda muito vez diferente do que a gente faz em geral. O projeto de drenagem, de geometria um pouco menos, mas de drenagem, essencialmente, ele fica sendo importante nesse tipo de intervenção. Então, a gente precisa conversar com esses atores que você está conversando para deixar tudo alinhado, e aí sim a gente desenvolve, até para entender se isso vai sair por aqui ou como requalificação de passeio, que é uma outra meta de outra secretaria, e isso entrar no bojo da requalificação geral do passeio, onde elas estão passando as ciclofaixas que vão virar ciclovias. Eu entendi na última conversa que eu tive que na requalificação eu não consigo ampliar. A não ser que seja pequenas obrinhas, né, tipo avanço de passeio e tal, não seria o problema. Mas quando fazer o alargamento do passeio propriamente dito, e aí vai ser um alargamento significativo para poder compor junto com a transformar de ciclofaixa em ciclovia, é um projeto muito maior, né? Então ele falou, tem que ter um termo de referência, tem que deixar claro. Nós precisamos, quer dizer, na última reunião que nós falamos sobre isso, nós ficamos de selecionar 25 locais com a ajuda do cicloativista, inclusive, não sei se você lembra, que eles ficariam de nos colocar 25, escolher, né? Selecionar 25 locais para fazer uma experiência dessa proposta que a gente estava fazendo. Enquanto isso, a gente estaria fazendo o termo de referência da ampliação e tratando com as outras secretarias. Mas acho que o mais importante agora é ter uma lista, né, dessas vias para a gente poder até direcionar um pouquinho esse termo de referência que vai ser feito, né? Para facilitar o nosso termo de referência, né? Quando você fala 25 locais, para fazer uma experiência, é um projeto piloto, já implantando, já fazendo a expansão do passeio? Já implantando. Tá. Então seria meio que um projeto definitivo. É um projeto definitivo, é um projeto piloto definitivo, é isso mesmo.
qual é o objetivo das 25 vias, né? É que ter a experiência até na elaboração do TR, porque com as vias selecionadas, você começa a olhar cada detalhe de cada via e facilita a elaboração do TR. A verdade é essa, quando você sabe que via tem, qual o problema que cada uma dessas vias tem para poder ampliar o passeio, aí a gente sabe que o problema principal de tudo isso vai ser a drenagem, não tenho dúvida nenhuma que sempre vai ser a drenagem, né? Porque dependendo do coroamento da pista, quando você amplia 2 metros da pista, o passeio, você levanta muito e ultrapassa, inclusive, a altura das soleiras do comércio ou da residência que tem na via, né? Isso é um dos problemas, só tem vários outros. Em complemento, Dalton, para termos de referência, isso é uma implantação. Não é que precisa eleger. Se não Sim. tiver o nome dos locais para a gente saber quanto vai ampliar, Perfeito. é impossível de você listar. Isso aí. Impossível. Não é Perfeito. como a ata de manutenção que eu listo tudo que já existe e vou fazer manutenção. Tem que trazer esses locais até para a gente ver qual é o alargamento necessário e aí sim você formatar não só a quantidade de insumos, concreto, guia, refazer sarjeta, quebrar sarjeta, qual a quilometragem disso, mas também entender a implicação de drenagem, né? Quantos avanços você vai precisar ter, qual mudança de geometria, aonde você vai colocar a boca de lobo, como é que você vai resolver caimento da via. Então, sem o nome desses locais, impossível a gente fazer, mas volto a reiterar, vamos participar junto disso, até a gente ou vai um dos representantes ciclistas que tem aqui, que ajuda a contribuir até mais, perdão, e a gente já elenca esses 25 locais para fazer esse tipo de abordagem o quanto antes. Perfeito. Acho que o assunto era esse, acho que matou, né? Sim, eu acho que essa esgotou bem. Não sei se vocês querem combinar já quem participa ou quer fazer o Vamos primeiro conversar Marcelo? depois. Tá, Vamos conversar combinado, depois. combinado. Então vamos seguir. As 3 próximas pautas são da Raquel. Se a Raquel quiser já assumi-las. É a remoção da ciclofaixa da Verbo Divino, remoção da ciclofaixa da Alípio de Barros e a remoção da ciclofaixa da Alameda Nortman. Não sei se tem relação com a pauta que a Cecília apresentou. Sim, em relação à ciclofaixa da Alameda Nortman, é exatamente o que a Cecília falou, né? Obra da Sabesp mesmo. Então, essa já... Tá bem ruim de ouvir, hein? O meu microfone é aqui da... Tá um pouco abafado, câmera. mas eu acho que a gente consegue. Tá. O da Verbo Divino foi retirado por conta de obras do túnel da Chico Zaidan. Então, foi feito um desvio de tráfego e o desvio da infraestrutura cicloviária sendo implantada a ciclorrota. Então seria a Verbo Divino, tem todo um trajeto, não sei se eu consigo compartilhar aqui na tela. Bom, enquanto ela vai compartilhando, eu vou falar sobre isso também. Aí teve não sei se vocês estão acompanhando a implantação, a execução da obra do túnel lá da Cecília Lutemberg, até por uma solicitação nossa e da CT, né? Esse projeto foi revisto, né, lá em SP Obras e o túnel terminou sendo alargado mais do que estava no projeto previsto, né? E quando fez esse alargamento, as paredes, as cortinas de diafragma, né, elas terminaram encostando nos lotes, encostaram de fato no lote e só ficou acesso local em todos os lotes, né? E com isso, tudo foi, inclusive o pedestre foi desviado nessa fase da implantação.
só ficou garantido o acesso aos prédios residenciais, né? Para garantir que as pessoas possam voltar para casa e tudo mais, né? E toda a parte de estacionamento eles resolveram lá com os moradores e isso foi resolvido também. Então, eu estou dizendo só por conta da dificuldade e do tamanho da obra que está sendo realizado lá. Pode deixar, Raquel. Estava Tava compartilhando. compartilhando bem. Tava É, certinho. Agora tá, não? Não, agora agora não. não. Agora Agora saiu. não. Então, nós somos obrigados a fazer um desvio meio que emergencial, que isso na primeira fase não estava previsto essa retirada, inclusive, do passeio, a ocupação, inclusive, do passeio. E o que aconteceu foi que a solução, que era todo o desvio do trânsito por ruas estreitas, né? Porque as ruas realmente elas são muito estreitas. E não teve outra solução a não ser uma criação de uma ciclorrota, que eu sei que é péssima. A gente sabe que não é uma situação boa, né? E em algumas das calçadas que a gente poderia ter colocado, por exemplo, as que eu pude ocupar e colocar a ciclovia em cima da calçada, nós colocamos, ampliamos, refizemos a calçada, inclusive, e aí a ciclovia foi faixa passou a ser uma ciclovia sobre o passeio e lá ficou até bem resolvido. Talvez nem retorne mais para a pista, né? Mas as outras, como tinha muitas árvores, a gente não conseguia colocar em cima do passeio. Então a solução foi colocar uma ciclorrota mesmo, a não ser que assim, a outra alternativa era fazer um desvio da ciclovia numa via muito distante da Cecília Lotenberg. Então não tinha muita solução para a gente poder. Eu não conseguia tirar uma faixa de rolamento, que é a faixa era estreita, tirar uma faixa de rolamento para colocar uma alternativa de uma ciclofaixa, nem que fosse mais estreita, né? Não tinha como colocar. Então, a solução, neste caso, foi fazer uma ciclorrota, né? Infelizmente, eu não consegui resolver essa questão. Eu fui lá, fiz várias vistorias, quer dizer, se vocês quiserem, até eu marco com vocês para fazer a vistoria junto com vocês, se vocês quiserem, para a gente poder propor alguma coisa em conjunto. Estou super aberto para a gente poder achar uma solução que seja bom para todo mundo, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que, se achar uma solução nesse sentido, a gente vai implantar. Porque a obra vai demorar, vai ter mais 2 ou 3 fases. É uma obra que realmente deve entrar mais uma fase agora da ampliação do túnel, porque foram construídas as lajes, foram construídas acho que fizeram, acho que nesse momento 200 metros de túnel e colocaram, acho que 50, 60 metros de laje apenas do túnel, né? Então vai ser uma obra muito demorada. Já vamos fazer a segunda fase, talvez no próximo mês aqui já vai entrar uma segunda fase e vai ter mais uma parte interditada do viário. Então, nessa segunda fase que vai ser implantada, talvez eu consiga ter uma solução melhor, porque como eu vou ter que devolver já uma parte do viário existente, talvez a gente consiga dar uma solução mais adequada, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: o problema lá é que as calçadas realmente têm muitas árvores, não tem espaço nem para compartilhar com o pedestre. Bom, é isso. Você quer falar, Raquel? Desculpa, eu Tá terminei. compartilhado. A tela tá compartilhada agora, Isso. Tá sim. né? Então, aí na Alexandre Dumas, entre a Joaquim de Andrade e Antônio de Oliveira, vai ser implantado um trecho de ciclofaixa, né, bidirecional. É um trecho que é bidirecional, então a gente vai ampliar a ciclofaixa da Alexandre Dumas. No restante, esses que estão em azul são todos ciclorrota, como o Dalton falou. A gente tentou elencar vias locais com trânsito mais moderado, até para manter aí a segurança, a qualidade aí da ligação. E como o Dalton falou, é temporário, né? A questão da obra é uma coisa enorme, gigante, então não tem muito. Você vê que tá vendo? Tem os sentidos, né? Porque a gente tem que ver o sentido da via, né? Para colocar a ciclorrota. Então, os desvios estão todos indicados aqui. Sentido aqui mais de Santo Amaro, né? Pela Jamil e a Samuel de Castro. E no retorno, voltando aqui pela
Adriano Machado, pela Afonso Valery, e aí entrando aqui de novo na Verbo Divino, pegando, né, os rapaz da Silva e a Antônio de Oliveira. São vias unidirecionais, com sentido único de circulação, e são vias estreitas, né, essa Antônio de Oliveira e a Paz da Silva, são vias com 6,5 metros de largura, com velocidades mais reduzidas, né, com automóvel. Aline acho que levantou a mão aí. Pode falar. Certo. Bom, eu não conheço muito a fundo essa região aí. O Thomas que propôs essa pauta. Você disse, Dalton, que a gente pode fazer sugestão de outros caminhos, né? Eu penso, de repente, se na Américo Brasiliense, que é uma paralela, se não podia ser uma opção ali de uma ciclofaixa, ainda que temporária, mas eu vou pedir para o Thomas dar uma olhada, a gente de repente pode marcar um dia de ir lá junto, né? E essas ciclorotas são todas temporárias, vocês disseram, né? Sim, com certeza. Sim, todas temporárias. E aí, quando essa obra terminar, não sabemos quando, a Verbo Divino volta. Sim. Exatamente. Volta, né? Eles têm que entregar ela toda, né, com a finalização, tudo certinho. Entendi. E eu tô tentando entregar a Verbo Divino também, Aline, só para ver se eu já consigo como ciclovia, sabe? Então, já tô... É que assim, eu não sei se cabe nesse contrato. Na verdade, não cabe, mas eu estou tentando encaixar nesse contrato para ver se eles me devolvem isso como recuperação de calçada e fazendo ampliação aí da ciclovia. Entendi. Mas ainda é uma sugestão, eu estou conversando com eles, né? Eu que estou tratando desse assunto diretamente com eles e vamos ver se a gente consegue avançar. E já seria uma boa parte do que a gente está... Quer dizer, a proposta que foi apresentada do novo plano cicloviário é mais ou menos isso, né? Algumas vias se transformarem de fato uma ciclofaixa se transformar de fato em ciclovia. E eu diria que é uma conquista definitiva do espaço lá, né? E o túnel é só esse negocinho preto aí, né? Por enquanto, mas vai aumentar. Vai aumentar. Entendi. Até, Aline, você falou, né, do Thomas, esse estudo e essa proposta foi toda elaborada em conjunto com o departamento que faz o desvio de tráfego, né, e que cuida das obras, e um pedido do Thomas era ampliar a ciclofaixa na Alexandre Dumas até a rua Barros de Moraes e fazer ciclofaixa na Barros de Moraes. Sim. Quanto fazer ciclofaixa na Alexandre Dumas até a Barros de Moraes, a gente conseguiria, até por conta de, assim, já tem proposta, já tem audiência pública, e que a gente tem também esse entrave, né, da questão de fazer infraestrutura em local que não tem audiência pública. E no caso da rua Barros de Moraes, ela não passou por audiência. Então a gente consegue implantar a ciclorrota, mas não fazer a ciclofaixa. E aí a gente acabou optando por manter essas ligações com ciclorrota na proposta, né, de ligação com ciclorrota na Antônio de Oliveira, na Paz da Silva. Tá. Tá, e aí vocês disseram também que vai mudar de fase a obra e que pode implicar em mais interdições do viário e que talvez tenha uma solução melhor. E qual solução melhor poderia ser isso aí? Ainda não chegamos lá, porque desmarcaram a reunião para a semana que vem, para apresentar a proposta dos desvios, né? É uma nova fase de obra que vai ampliar mais um trecho, vai ocupar mais um trecho do viário lá da Cecília Lautenberg. Tá. E eu preciso ver exatamente o que vai ocupar para poder fazer a proposta de desvio. Você vê que de um dos lados o desvio está sendo tudo pela marginal, né? Não tem viário para poder fazer desvio em um dos sentidos, para você ter uma ideia. Tá. Tá bom. Tá bom? Então vamos aguardar. Obrigado. Beleza.
Aí a outra pauta, que seria da Lipe de Barros, né? Eu posso fazer uma colocação antes? Claro, a Vanessa tinha pedido. Claro. Desculpa, Raquel, só para. vontade. Porque tem umas falas do Dalton que eu acho que eu queria esclarecer também, uma dúvida. Bom, prazer, eu sou Vanessa Baboni, fico feliz de participar dessa Câmara e também é tudo muito novo para mim, né? Já sou ciclista há alguns anos, mas é novo essas discussões e tenho bastante a aprender também. Então, já anotei aqui algumas coisas depois que eu vou fazer um bate-papo com algumas pessoas e estou aberta para receber esses esclarecimentos. Uma coisa que me surgiu como dúvida, e eu queria perguntar para o Dalton, que é o seguinte, frente ao que a Raquel colocou sobre esses desvios, porque tem essa obra, e aí eu não sei que obra é essa exclusivamente, é uma obra particular, pelo que eu entendi, é isso? Não, é uma obra da Não, é o do prefeitura. viaduto da prefeitura, tá? Não, é o túnel, é o Um túnel. túnel, tá, é um Cecília, túnel, ok. o túnel na Cecília Lutemberg. Legal, é que também não é uma rota que eu não conheço. Mas quando o Dalton falou assim, poxa, é temporário, eu acho que assim, é temporário quanto? Isso é legal saber, eu acho que isso é uma informação importante, até para que às vezes a gente recebe, né, como pontos focais, algumas, né, tipo, olha, tá acontecendo isso, ó, a gente tem prazo, e é uma forma também da gente ser fiscalizando tudo que está acontecendo na cidade. E uma coisa que o Dalton falou que é o seguinte, usando até as palavras dele, talvez alguém do grupo possa ir no local e pensar uma rota diferente que possa facilitar. E essa consulta, quando existe esses tipos de obras que vai interditar uma rota, uma ciclovia, uma ciclorrota, sei lá o que for, é compartilhado com o comitê, porque eu penso assim, a gente conseguiria antecipar essa visão dos ciclistas quando a gente tem uma interdição, ou a gente... Porque assim, a gente está falando de uma consulta que poderia ter sido feita antes, e essa discussão nem precisaria, porque a gente poderia ter feito esse trabalho colaborativo em conjunto. Então, eu não sei se a gente pode pensar... Essa é uma pergunta, tá? Me desculpe se isso já existe, essa consulta antes, e se não é feito, de que a gente possa pensar, acho que a partir desse ponto, de que a gente pode muito mais contribuir para evitar futuros gargalos. É isso. Não, com certeza pode contribuir e não teria problema nenhum a gente participar, fazer uma reunião conjunta aí, né? Fazer uma reunião com vocês para a gente poder estar fazendo essa intervenção juntos, né? Fazendo essa proposta juntos, né? É que algumas vezes, né? Muitas vezes acontece é que as obras aparecem, porque o contrato está parado lá não sei quanto tempo, de repente eles assinam o contrato e falam, eu tenho 20 dias para poder implantar tudo isso daqui, e aí sai todo mundo correndo. Os PDDTs, que são os projetos de desvio de tráfego, são feitos pela CT, a CT é contratada para fazer esses desvios, né? E algumas são contratos externos, né? Nesse caso, por exemplo, foi um contrato externo que está passando para a CT agora, o projeto de desvio de tráfego dessa região. Mas, de um modo geral, assim, o relacionamento que a gente tem tido com o cicloativista é muito bom e não teria problema nenhum a gente tá conversando com vocês, né? A gente sempre vem conversando com vocês com relação a isso. É que quando tem as grandes obras, realmente vira sempre um problema muito grave. Eu lembro da obra lá da Vergueiro, lá, você vê, não teve solução também, porque imagina você pegar, e a Vergueiro vai fechar toda agora, né? Vai fazer a intenção total da Vergueiro, que vai ocupar aquele espaço que vai juntar as duas estações, vão cruzar, né, os dois trens, né? E aquilo vai abrir um buraco enorme e vai ficar totalmente interditado a Vergueiro, é o próximo passo da Vergueiro e vai ser rápido também. Então, você vê, que tem, são coisas assim, a gente tira o carro, a gente tira o pedestre, tira o ciclista, não tem como. E claro que quando eu tiro o carro, eu ofereço alternativa. Quando eu tiro o pedestre, eu ofereço uma alternativa. E quando eu tiro o ciclista, eu ofereço uma alternativa. Mas nenhuma das alternativas são boas. Porque
Para o carro, imagina, na Sicília, no caso da Sicília do Lutemberg, você imagina desviar uma avenida com 3 faixas por sentido, numa rua de 6,5 metros, todo o trânsito passando por uma rua de 6,5 metros, e ainda tem que compartilhar pedestre, ciclista e carro. Então, é lógico que quando a obra ficar pronta, ela vai ficar ótima, porque vai melhorar tudo por ali, né? Você vai ter o túnel, vai melhorar. A questão da mobilidade ativa, ela realmente vai melhorar bastante, porque eu vou ter mais espaço, porque o carro vai estar passando por baixo. Mas, embora muitas pessoas não sejam de acordo com a implementação e o produto em si, que é um túnel, né? Muitas pessoas não gostam do túnel, mas o túnel, pô, eu conheço outros lugares, outros países, o túnel é solução no mundo inteiro, né? Eu recentemente estive na China, tem 250, em Xangai tem 250 quilômetros de túnel, 250 quilômetros de túnel. Então, tem 220 quilômetros de viadutos, de pontos de viadutos, só para vocês terem uma ideia. Então, eu estou falando de um país completamente diferente do nosso, né? Com um conceito completamente diferente. Mas que eu estou dizendo que, em alguns locais, o conceito que se usa de construção de um túnel, ele é muito bom. Porque o que talvez seja, que está se defendendo aqui em alguns lugares nós vamos construir um túnel. Não é construir um túnel. Nós estamos fazendo um projeto para melhorar a mobilidade ativa, melhorar a mobilidade urbana na cidade de um modo geral, onde eu vou ter mais espaços em cima e os carros que, de um modo geral, eles terminam passando por baixo, eles param de interferir com o bairro, eles param de interferir com toda aquela situação de convívio com os pedestres, o que acontece hoje. E só passa por esse local hoje, só vai passar futuramente, os carros que realmente têm que passar por cima. Os que estão de passagem passam por baixo, pelo túnel. Então, eu estou falando de conceito de túnel, né? Então, é lógico que para a construção de um túnel como esse, tem todos esses problemas que a gente está vivendo aí, e que, é lógico que, infelizmente, podia ser muito mais rápido, mas a gente não consegue, né? Se isso fosse mais rápido, a gente teria uma solução muito definitiva, muito rapidamente. Essa obra foi retomada agora e tem prazos, né, contratuais. Eu não tenho prazo de cabeça aqui agora, mas isso eu posso ver com vocês. Mas teve uma fase há 3 meses atrás, de implantação, já vai construir essa primeira quadra, esses 200 metros, né? Vai devolver o viário e já vai para a próxima fase. E isso significa que essa obra está sendo rápida. Essa obra, especialmente, está sendo rápida. Então, eu estou imaginando que essa obra, eu não vou falar nem a data para não chutar errado, mas tá nos próximos 2 anos, com certeza vai ser entrega total do túnel, que é uma previsão até que razoável para um túnel desse tamanho, né? Mas é isso, né? Eu acho que é muito importante que vocês participem mesmo, né? Que a gente possa compartilhar, para vocês entenderem o tamanho do problema que a gente vive quando pega uma obra desse tempo, desse tamanho, dessa magnitude para fazer gestão. É isso, acho que alguém levantou a mão ainda. Não, Dalton, aqui pelo menos não. Ah, não, então tá bom. Então, acho que E, podemos prosseguir, Vanessa, né? essa é a dinâmica mesmo da Câmara Temática, é trazer pautas e discuti-las. Eu acho que é a última, como pauta técnica mesmo, que é da Lípia de Barros. Isso, exatamente. Aí eu vou ver se eu consigo também compartilhar aqui. A Lípia de Barros é lá no Jardim Helena. E é uma... Não é que ela foi retirada, na verdade ela mudou de tipologia. Ela era ciclofaixa, unidirecional de cada lado do canteiro. Isso eu consigo compartilhar aqui. Compartilhou, né? A minha tela está compartilhada? Tá sim. Ah, sim. Até a gente precisa fazer a manutenção da sinalização aqui na pista, porque ela era unidirecional de cada lado aqui da vida, né, em cada sentido. Então, essa foto aqui é uma foto agora de fevereiro de 2005. Então, na verdade, isso aqui tem que ser feito um apagamento. Ela era a ciclofaixa aqui. E ela agora está uma ciclovia compartilhada aqui nesse canteiro, no canteiro central.
Então, não é que ela foi apagada aqui, simplesmente não tem mais essa ligação. A ligação ela está sendo feita pelo canteiro central. Eu acho Já que foi está o Magno que finalizada pediu. lá como compartilhado. Não sei se respondeu. Magno levantou a mão aí. Sim, foi ele que pediu a pauta. Tá? Magno, pode seguir. Bom dia, pessoal. Eu sou o Magno, Bom sou dia, Magno. presidente do, sou presidente do Instituto MPS aqui da região leste. A gente cuida de umas pautas voltadas aqui para da Penha para cá, enfim, da região leste. Desculpa, Raquel, eu não ouvi muito bem qual que foi a resolução que você passou com relação a Lípio de Barro. Eu entendi só que ela foi apagada porque foi utilizado o canteiro central para recolocação dessa ciclofaixa, foi isso? Isso, exatamente. Tá, mas existe, Ela foi colocada no canteiro. entendi, mas existe algum projeto de revitalização ou de reconstrução desse canteiro central, que da forma que está agora não aparenta ser uma ciclovia, ele aparenta somente ser uma calçada, gerando um certo conflito entre pedestre, ciclista, tanto que o pessoal ainda se mantém se arriscando andando pelo canteiro central aqui, achando que ali ainda é ciclofaixa. Sim, sim. Foi o que eu falei, que a gente precisa fazer o projeto de manutenção e vai entrar agora no programa de manutenção e fazer essa sinalização, né, deixar ela mais evidente de que é um espaço compartilhado e que a ciclovia está no canteiro central. Não sei se deu para ouvir. Agora acho que eu consegui ouvir um pouco melhor. Então, vai existir uma manutenção em cima disso para sinalizar melhor o canteiro central, é isso? Sim. Tá, exatamente. Ah, tá ok. Tá bom. Obrigado, gente. Magno, só falando, IMPS, Instituto Movimento Pedal Seguro. Isso. Aline. Oi, nessa revitalização ali, nessa manutenção, precisa então fazer urgente a sinalização horizontal e vertical. Ali na foto dá para ver que tem uma placa, né, indicando que o uso do espaço é compartilhado, pedestre e ciclista, uma placa de trânsito ali. Mas essa placa às vezes não fica muito visível, né? Assim, pode uma árvore, a vegetação da árvore tampar, enfim, e ela fica mais alta que o olhar do público, principalmente do pedestre, né? E ali, pelo jeito, parece um lugar que tem muito corredor, alguma coisa assim, né? Alguma pessoal que pratica esportes, se eu não estou enganada, né, Magno? E aí. Na verdade, desculpa te cortar, Aline, na verdade, ali é um córrego que foi tampado, né? Ele foi canalizado e em cima feito um canteiro central, a ciclofaixa inicialmente. Depois eu não sei qual o motivo, essa ciclovia virou ciclofaixa e foi passado nas extremidades, como você viu lá na foto. E agora existe uma ONG, inclusive a gente vai entrar em contato com eles, que eles estão trabalhando essa questão dos canais, né, das vias que estão canalizados, para ver se há essa reabertura. Talvez esse trabalho que será feito em cima desse canteiro central, lá na frente pode ser desfeito e ter que voltar para as extremidades de novo. Entendi. Bom, mas enquanto não faz isso, se for feita a manutenção ali, precisa ser bem feita a sinalização do solo mesmo, indicando que o uso é compartilhado ali para evitar esses conflitos, né, com pedestre e ciclista, para que não haja tanto conflito ali. Ali precisa ser bem sinalizadinho mesmo, com os pictogramas, né, de pedestre, de ciclista, tudo direitinho para evitar o conflito. Porque se saiu a ciclofaixa da esquerda ali, com os tachões e tudo do lado dos carros,
Aí precisa sinalizar urgente ali com as coisas para evitar esse conflito, porque o pior é o conflito com o pedestre, né? Se a gente quer ter um bom convívio, evitar esse conflito todo, né? Ter uma harmonia com o pedestre, a gente precisa partir para essa boa sinalização ali, né? E como isso é previsto dentro do contrato, né, de manutenção, que é principalmente a pintura e do solo, né, isso é uma coisa que é bem fácil de incluir aí no contrato para fazer rapidamente, né? Sim. Isso Posso está... Pode falar, Magno. Desculpa, Dalton, só fazer um complemento aqui. Se eu não me engano, próximo à região do viaduto lá, ela não tem essa parte do canteiro central, se eu não me engano. E aí eu não sei como que seria feito lá, se ele vem nas extremidades, eu posso até fazer uma vistoria lá e ver se todo o canteiro central leva o caminho de ponta a ponta lá onde era a ciclovia. Nós vamos fazer um projeto, viu, Magno? Acho importante isso. A CT vai elaborar o projeto. Se vocês quiserem ver o projeto antes de implantar, não tem problema nenhum. A gente pode mandar para vocês aqui, através da câmera temática, para vocês olharem o projeto se vocês quiserem. Mas eu acho que o importante agora é desenvolver o projeto para poder tomar providência da manutenção, porque não é possível fazer nenhuma implantação sem a elaboração do projeto. Acho que o mais importante agora Raquel vai fazer rapidamente aí o projeto para a gente poder colocar no contrato de manutenção que está na SMT aí, né, para poder fazer a implantação e resolver isso definitivamente. Acho que esse daí, eu acho até que está fácil, esse daí, a solução desse problema. Porque o nosso contrato hoje, inclusive, tem concreto, tem essa parte tem a possibilidade de fazer a manutenção do concreto, então, se tiver fazer alguma recuperação, tá fácil, tá tranquilo. Não, continua, porque eu tenho outra é uma novidade que eu tenho para falar aí. Raquel, tá com compartilhamento vazio aqui. Não sei se é só para mim. O meu também tá. Para mim também tá em branco aqui. Eu acabei fechando. Pode tirar. Fiquei só com a... A gente consegue se ver, Tiago. Aí. Agora acho que parou, né? Perfeito, sim. Saiu. O que eu ia complementar, que o Magno falou da alta ali de Barros, não ter um trecho que estaria faltando, né? Inclusive, de repente, nesse projeto de manutenção, ele tem mais um trecho que é no canteiro central que pode ser complementado aí, porque o trecho original ele vai da Adriano Seabra até lá na pontinha na borboleta amarela. Então, só nesse trecho que ele está com essa ciclovia sobre o canteiro central. Então, realmente, precisa ser feita o projeto de manutenção para a gente poder reforçar essa sinalização e deixar bem claro, né, de onde até onde que vai hoje. Lembrando que está no planejamento, no plano cicloviário, de aumentar essas conexões. Né? Perfeito. Tá, Raquel, só para contextualizar, a sinalização antiga da ciclovia, ela ia da Carlos Bibiena até lá embaixo deixa até, para não falar errado aqui, até lá embaixo na Avenida Oliveira Freire, né? É isso mesmo. É isso, né? É isso mesmo. Então tá ok, tá certo. Bom, não sei se tem mais algum complemento, mas acho que o que eu queria falar para vocês é o seguinte: nós estamos fazendo a manutenção, eu estou falando, nós é SMT agora, né? Estou falando em nome da SMT. O monotrilho concluiu a obra, né? Relação 7.200 metros, se não me falha a memória, né? Concluiu a obra e está apenas aguardando parar de chover,
ter que ficar pelo menos umas 48 horas sem chuva para poder fazer toda a parte de sinalização, para complementar a sinalização. E dei uma passada lá, ficou realmente maravilhoso. Foi uma coisa que eu diria que isso foi uma conquista de fato de uma ciclovia que a gente pode ficar orgulhoso dela no formato que ela ficou agora com toda essa manutenção que foi feita. É isso. Vocês não têm foto, né, Dalton, Ricardo? Porque eu lembro que a M4 mandava bastante foto realmente era uma ciclofaixa, ciclovia modelo. Era muito bonita. Ele ia mandar, eu até falei que seria melhor não mandar ainda enquanto não tivesse sinalizada, né? Tá Porque certo. foto do concreto a gente tem lá, foto do concreto realmente a gente tem. Mas eu acho melhor a gente sinalizar que vai Pronta, sinalizar né? rápido agora, né? E Uhum. a gente põe aí na apresentação. Porque realmente ficou maravilhoso. São 7 quilômetros e é quase uma ciclofaixa de lazer ali, viu? É muito legal, realmente é muito legal. É isso. Não, eles têm uma qualidade técnica muito boa. É. Olha, a parte técnica encerrou. Vamos passar só os informes. Os informes não, desculpa, os encaminhamentos. Então, sobre o Zé Ovídio, a parte da fiscalização, a Aline ficou de mandar um ofício. É isso, Aline? Deixa anotado, então. Sobre a Northman, pensar em uma medida operacional. Dalton, isso você consegue tirar por aí? A gente passa para 7? Como que. Eu falo com o Kegel. Pode deixar que eu falo com o Kegel. Tá. Termo de referência. Não. Remoção da ciclofaixa da Verbo Divino. Você falou que vai ter uma reunião a próxima semana. Você tem como fazer um parágrafo do resultado dessa reunião? A gente compartilha com o grupo? Sim, com certeza. Com Ótimo. certeza. A Lípio de Barros, a CT vai fazer um projeto e assim que estiver pronto, a gente encaminha para M4. Isso aí. Perfeito. Eu acho que de encaminhamento. Diga. O Dalton falou dos 25 locais para o projeto piloto da requalificação das ciclovias, das ciclofaixas em ciclovias. Falou para a gente uma sugestão de definir quem vai ajudar a escolher essas vias e tal. Como que a gente fica em relação a isso? Eu acho que pode ser um trabalho conjunto da própria Câmara, né? Dos conselheiros. Não uma pessoa. Vocês podem fazer a proposta pensada da mesma forma que produzem as pautas e encaminhar como ofício para a Câmara Temática. Sim, pode fazer meio que junto também, tá, Aline? A ideia é que, assim, eu não quero escutar, pô, vocês escolheram 25 vias novas e nem... E sendo que nem a Vanessa falou, pô, vocês podiam ter gostado da gente antes, né? E não vindo de uma pessoa só, vindo do grupo inteiro. Não, eu acho que vocês têm que fazer junto. Que a gente Exato. em construir, de repente, acho que a gente podia marcar um dia e sentar, abrir um mapa e fazer isso junto, né? Pode ser, pode ser. Uma oficina, né, Dalton? Faz Você uma queria oficina, fazer isso. Dalton. Olha aí, a gente se conhece. Pode marcar. Eu topo. Fazemos aqui, se for necessário. Acho que a gente podia marcar um dia, de repente, ver aí uma data. A gente conversa posteriormente, acho. Vai partir Manda de umas isso. sugestões, né? Exato. O Dalton pode sugerir algumas datas, manda algumas, porque aí a gente faz aqui internamente uma enquete e sugere as melhores datas para vocês. O que vocês acham? Eu vou ver com a SMT também as datas com eles e depois eu mando para vocês. Acho que é isso que tem que fazer. Tá bom? Tá bom. Beleza. É isso aí. Obrigada. É isso. Perfeito. Então, a parte técnica, sim, vamos lá, vamos para a administrativa aqui. Alteração das reuniões de terça para quarta. Eu sugeri isso por conta de feriados. Às vezes o feriado cai na segunda, logo na terça já tem a reunião, ou muitas vezes cai na terça, o que prejudica a data. Por isso a sugestão da quarta-feira, mas estou muito à disposição de vocês, se quiserem retornar para terça. Aline, o que vocês pensaram e conversaram sobre isso? Tá no mudo, Aline, tá no mudo. A gente tem 3 meses que o feriado cai na terça-feira e 1 mês que o feriado cai na segunda-feira.
E a gente, não, 3 não, 4 meses que o feriado cai na. Ah, não, gente, eu tô olhando o de 2027. Ai, senhor, Olha, que chegue rápido. Não, socorro. ó, 2026 acho que é abril. Abril já Aqui, peraí, peguei o é calendário de numa 2026. terça. E depois tem 3 meses que cai na segunda. Que é outubro, novembro. Setembro, Setembro, outubro e novembro. Cai na segunda. outubro e novembro, cai na segunda. Isso. E abril na terça. E abril na terça-feira. Uhum. Eu não sei. Eu não sei, para mim não tem problema nenhum mudar para quarta-feira. E ninguém se opôs em mudar para quarta-feira também. Eu acho que não tem problema nenhum de mudar para quarta. Deixa eu só dar uma olhada aqui, última olhada, se o pessoal falou alguma coisa de mudar para quarta. A Vanessa levantou a mão. Vanessa, Pode bom falar, dia. Vanessa. Era um pedido da Van, né, Van? Na verdade, primeiro, gente, é um prazer estar aqui, né? Minha primeira participação, um prazer conhecer você pessoalmente, né? Por tela, Michelle, a gente trocou só por e-mail. Verdade. Dalton, é um prazer te rever. A gente falou muito na época da ciclofaixa de lazer, né? Então, é um prazer estar aqui. Eu sou a Van Tordino, charada Van Baboni, as duas do Ciclocentro. E primeiro sobre essa data, para mim seria melhor na terça do que na quarta, que quarta é um dia mais complexo para mim. Mas também não quero ser a única, né? Qualquer coisa eu dou um jeito, enfim, de tentar entrar, mesmo se eu precisar ficar com a câmera desligada, tá? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas não sei se agora é o melhor momento ou se a gente deixar para o final para ficar como pauta para a próxima. Pode falar. Pode fazer, Van. Posso fazer? Dá. Bom, a minha pergunta é sobre os canteiros e jardins instalados sobre o Minhocão. Tem um trecho que está bem complexo aqui, né, embaixo aqui na São João, porque ele tirou a calçada de pedestre, tem ponto de ônibus próximo, então, além de ser um trecho estreito de ciclovia, a gente está compartilhando com pedestre. Então, gostaria de saber se isso está na pauta de vocês, se a gente pode encaminhar também o ofício, o que a gente pode fazer para tentar recuperar, né, o espaço de convivência com pedestre, pelo menos nesse trecho próximo a ponto de ônibus, ou os trechos, né? Dalton, tem alguma coisa prevista? Tá no mudo. Tá no mudo, Dalton, tá no mudo. Não, eu não tenho nada previsto, mas eu até gostaria de saber o local, porque realmente foi uma surpresa para mim agora. Eu não achei que tivesse algum problema com relação ao pedestre mesmo, né? Porque eu tinha entendido que tinha resolvido, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou dar uma olhada, vou ver o que está acontecendo e vamos conversar. Vamos tentar solucionar o problema. Acho que tá aí, a gente tem que resolver. Não tem que. Corroboro, viu, Dalton, com a Van Tordino, que embaixo do Minhocão tá bem delicado ali, tá perigoso, inclusive, né? Porque os pedestres descem num ponto de ônibus e ali já tá a ciclovia junta, tá confuso ali. Tá bom, vamos lá. Eu vou dar uma passada lá e ver o que está acontecendo para ver o que a gente pode fazer de imediato ali. É uma obra da subprefeitura, né? Lógico. Mas a gente vai ver. Vamos lá olhar. Vamos lá. Não, vamos achar uma solução, não tenha dúvida. Se tem conflito, a gente tem que resolver. Não pode deixar o conflito lá. Tá bom? Comentário do Anderson aqui: Jardins de Chuvas protegidos da chuva. Ai, ai. E Aline, a última pauta, que é a revisão do regimento, a inclusão do Magno. Se você puder me passar os conselheiros fechados para a gente conseguir publicar isso, que está bem antigo. Acho que a última atualização foi da época do Sacha ainda. Sim.
A gente reviu algumas coisas, mas eu não sei se a gente pode mudar ou não, mas algumas coisas aqui. Deixa eu só pegar aqui que a gente já conversou algumas coisas a respeito. Você está com ele aberto aí? Não, não tô. Deixa eu tentar aqui. Aberto, Aline? Ó, aí na parte que fala da composição, né, no título 2, capítulo 1, que fala dos conselheiros. No artigo 2, tem ali a quantidade de representantes, tem ali 10 representantes locais das macro-regiões da cidade, sendo elegíveis 2 por macro-regiões, norte, sul, leste, oeste, centro, através das eleições públicas. E a gente atualmente tem representantes feitos pelos coletivos nossos, né? Que são os coletivos Bike Zona Sul, Bike Zona Leste, Zona Oeste, Associações. as associações dos coletivos. E a gente não tem mais indicações do Ciclo BR, que o Ciclo BR nem existe mais, e da Ciclocidade, que não faz mais parte da CTB. E a gente não tem essa coisa do possuir histórico de atuação nas políticas públicas dirigidas à mobilidade por bicicleta, notório saber a respeito da temática e ter representatividade. Lógico que não entra na CTB sem ter essas coisas, né? A gente não coloca qualquer ciclista aqui dentro, mas eu acho complexo colocar isso escrito e vinculado a uma instituição X, Y, né? Porque a gente não está mais vinculando instituição nomeada nenhuma na CTB. Então, aí a gente colocar isso expresso e dito no regimento, não sei se caberia mais, né? Não, concordo. Eu lembro que em 2018, ele estava escrito de tal forma que a saída de uma associação corria o risco de acabar a Câmara Temática. Lembra Sim. disso? Não, Eu não acho que tem que lembro ser porque revisto. não lembro porque eu não estava na época da criação da CTB. Não, não foi nem criação, foi depois disso. É. Entraram, inclusive, com pedido de extinção da Câmara Temática porque uma das associações tinha saído e exigia a presença dela pelo regimento. Então, eu concordo com você, eu acho que tem que deixar aberto mesmo essa parte. O regimento é de 6 de março de 2015, está mais do que na hora de dar uma revisada. E vocês me falam o que vocês preferem. Se quiser marcar uma reunião extraordinária só com quem tem interesse em mexer no regimento, ou se vocês querem mexer internamente e me passar. Então, poder Que decisório do assim, grupo. eu não sei se tem, por exemplo, eu faço parte do Conselho Participativo Municipal e o regimento, a gente está, por exemplo, mexendo no regimento do nosso CPM e o regimento do CPM ele é feito de acordo com uma lei específica e a gente não pode mexer de qualquer jeito no regimento, entendeu? Aí eu não sei se tem uma lei específica que rege isso aqui e a gente pode mexer livremente ou não, entendeu? Olha, título 4 das disposições gerais. Este regimento interno poderá ser alterado pela maioria simples do plenário do CMTT. Tá. Então a gente tem que submeter isso aqui lá no CMTT na primeira reunião? Vou te falar que eu mexeria até nisso, porque isso é muito mais da Câmara Temática de Bicicleta do que do CMTT. Entendi. Os representantes do CMTT que fazem que tem essa pauta como principal estão aqui. Tá. São as Vanessas, você, Tá. tá?
Beleza. Então a gente pode Vocês podem discutir, mexer, podem discutir discutir, internamente mexer e e nos submeter passar na para próxima reunião, por exemplo, ou marcar uma extraordinária para isso. Perfeito. Vamos fechar desse jeito? Tá bom, Vocês discutem, fazem uma proposta e a gente traz para cá. tá bom. E Beleza. o nome de pessoas, isso é importante. Tá, isso eu fecho Isso essa tá bem semana ainda desatualizado. e mando para você. Nome de representantes. Tá bom. Tá bom. Então, acho que é isso. Como ficaram no fim as reuniões de quarta? Mantenham? Então, eu posso responder isso para Pode. você até o final do dia? Pode. Não precisa Tá nem bom. ser até o final do dia. Pode ser até a próxima reunião, só para um pouquinho antes, para a gente se programar para. Tá? Fecha isso com o grupo que for melhor para Tá vocês. bom. Nós Tá estamos bom. aqui todos os dias. Tá legal, então. Tá Então bom. é isso. E os ofícios eu mando para você entre hoje e amanhã sem falta, tá bom? Combinado. Obrigada. Combinado. Obrigada, viu? Obrigada a você. Todas as Obrigada, pautas Dalton, Michele. esclarecidas. Obrigada. Obrigada a todos. Agradeço Obrigado a todos. muito. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Sejam bem-vindas. Boa tarde a todos. Obrigada, Estou obrigada. encerrando a gravação. Ótimo Encerrando a gravação dia. aqui. Tchau, tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau. Gravar, Gente, parar a obrigado. gravação. Até a Tchau, tchau. próxima. Até a próxima. Até a Tchau,